Marion, tem 29 pessoas, acho que a gente já pode começar. Podemos começar. Tem um bom número de pessoas, né? O palestrante tem mais 28 pessoas. Né? Então, eu queria dar boa tarde, em primeiro lugar, né? Em nome da coordenação da linha Intersub, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos a esse que é o nosso primeiro seminário da Intersub em 2021. Lembrar, sobretudo, aos alunos e alunas ingressantes da linha nesse ano, que esta é uma atividade já bastante frequente e tradicional que a gente realiza no âmbito da linha de pesquisa, e que em muitas situações mesmo, essas atividades podem bem auxiliar, inclusive no desenvolvimento das suas pesquisas, né? Nós temos previsto, todo início de ano acadêmico, nós entregamos à coordenação um planejamento de trabalho para a secretaria, né? E, dentro disso, outros 3 ou 4 seminários estão previstos ao longo do ano. Eu não tenho o planejamento aqui, mas é em torno disso, né? E, claro, eu quero agradecer especialmente ao professor Ziel Carvalho pelo acolhimento ao convite, né, para a apresentação do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Uma apresentação que estava prevista para o início do segundo semestre de 2020, no entanto, por circunstâncias de ocasião, não foi possível realizá-la. Uma breve apresentação do professor Ziel Carvalho. Ele realiza estágio pós-doutoral no nosso programa de pós-graduação, sob a supervisão da professora Marion Brepol. O professor Ziel possui doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É também professor do mestrado profissional em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e vem atuando principalmente no estudo das relações entre religião, política e pentecostalismo, né? Também desenvolve um projeto de pesquisa que abriga o estudo da epistemologia da fronteira, a teologia pentecostal a partir das teorias decoloniais. Publicou também vários artigos, vários capítulos de livro e os seguintes livros: Pentecostalismos na Esfera Pública, uma análise a partir do jornal Mensageiro da Paz, em 2018, Reforma Protestante e Pentecostalismos no Brasil, em 2017, Provocações Teológicas, em 2016, e Teologia Histórica, no ano de 2013. Né? O tema da fala do professor, da pesquisa do professor que está em andamento hoje no nosso programa, é Evangélicos e Política na Ditadura Militar, a trajetória de Manuel da Conceição Santos. Ao término da fala do professor Ziel, a professora Marion assume a condução do seminário como mediadora do debate e das possíveis questões que possam surgir. Então, mais uma vez, em nome da linha, eu gostaria de agradecer ao professor Ziel e passar a palavra de imediato a ele. Muitíssimo obrigado, professor Marcos, também a minha supervisora do pós-doc, a professora Marion. É uma satisfação estar com vocês aqui nesse período da tarde para compartilhar alguns tópicos da minha pesquisa aqui no pós-doc, que eu vou intitular, né, esse meu seminário, Evangélicos e Política na Ditadura Militar. Geralmente, né, quando a gente fala dessa relação de evangélicos e ditadura militar, a gente tende, né, a pensar, né, que houve uma adesão total, né, de todos os evangélicos ao projeto ditatorial dos militares. Mas nas pesquisas que eu venho feito, né, desde o doutorado, minha pesquisa de doutorado, eu procurei fazer um mapeamento assim de personagens ligados ao mundo evangélico, ao mundo pentecostal, que estiveram envolvidas, digamos, em outros campos políticos, né, e não esse campo conservador, tradicional, que hoje em dia é muito majoritário. Mas houve, ao longo dos anos, e não foi diferente na ditadura militar, ou vozes, né, progressistas, que foram até bastante críticas, né, ao programa dos militares.
E uma dessas vozes, um desses personagens, né, que atuaram de maneira bastante crítica, foi o Manuel da Conceição dos Santos, né, que é aqui, então, como o professor Marcos já disse, né, que é o objeto da minha pesquisa aqui no pós-doc. Tá? E para contextualizar um pouco, né, como é que surge o Manuel da Conceição dos Santos, de onde que ele vem, né, eu acho importante contextualizar esse momento da década de 60 e 70, né, da ditadura militar, com esse momento e como foi a inserção dos evangélicos durante esse período. A partir da década de 1950, houve assim uma intensificação do missionarismo norte-americano no Brasil, principalmente aquele missionarismo de vertente pentecostal, né? Veio assim uma leva, né, de missionários norte-americanos e a maioria deles se instalou, né, nos grandes centros urbanos do Brasil, né, na época, né? São Paulo, Rio de Janeiro, ali também no sul de Minas, né? E esses missionários norte-americanos, eles vão ocupar alguns postos assim estratégicos, principalmente, né, no desenvolvimento das editoras, né, produzindo literatura, produzindo bastante material, né, de livros, produzindo inclusive abrindo, né, escolas teológicas para formar pastores dessas igrejas. Então a gente tem a partir da década de 50 uma forte presença do missionarismo norte-americano no Brasil. Né? E como não era para ser diferente, né, junto com esse missionarismo norte-americano, vem aquela grande disseminação, né, de uma doutrina anticomunista no Brasil. E, inclusive, nesse período da década de 60, início da década de 70, é produzida uma vasta literatura, principalmente no campo religioso pentecostal, de obras muito críticas, né, ao comunismo. E sempre, né, relacionando o comunismo, né, como algo maléfico, algo demoníaco, né, algo que traria aí, né, a figura de um anticristo. Né? Para vocês terem uma ideia, no final da década de 60, ali, né, no começo da década de 70, eu entrevistei recentemente um ex-editor da chamada Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Né? É uma editora, talvez a maior editora evangélica, né, talvez da América Latina, ligada, né, às Assembleias de Deus. E eu entrevistei recentemente, né, o ex-editor, que na época era o gerente de publicações, né, dessa editora. Ele me disse que no final da década de 60 e no começo da década de 70, né, as literaturas, né, relacionadas a essa ideia, né, de comunismo, né, como algo que viria, que seria implantado e traria o anticristo, por exemplo, assim, vendeu assim, milhares e milhares desses tipos de livros, né, no contexto religioso evangélico, no contexto religioso pentecostal. Eu não consigo aqui projetar agora, mas tem um livro chamado Israel, Gog e o Anticristo. É um autor brasileiro, né, pentecostal brasileiro, que já na década de 60 residia nos Estados Unidos, né? Então ele escreveu essa obra, e nessa obra, né, ele já falava, né, de que o comunismo, né, era algo maligno, era algo perverso, e que esse comunismo estava abrindo caminho para o surgimento de um anticristo, assim. E na década de 60 e na década de 70, né, as chamadas lições bíblicas, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, né, a Assembleia de Deus, desde 1920, ela produz um material chamado de lições bíblicas, né, que é usado nas chamadas escolas bíblicas dominicais. E na década de 60, né, a maior parte dessas lições bíblicas versavam exatamente sobre os perigos do comunismo, né, o comunismo que vinha da Rússia, da China, né, e geralmente nessas lições bíblicas, né, a maioria delas eram escritas por esses autores, esses missionários norte-americanos, né. Então houve uma forte influência
muito aí, né, no campo da literatura, do ensino teológico, nas décadas de 60 e nas décadas de 70, né, falando sobre esse discurso anticomunista. Esse livro que eu citei para vocês, Israel, Gog, o Anticristo, que falava de maneira muito pesada a respeito do comunismo, né, ele deve ter vendido, assim, em 5, 10 anos, né, assim, mais de 150 mil exemplares, assim, né? Por quê? Porque junto com as revistas, essas lições bíblicas, né, que eram distribuídas no Brasil todo para os membros da Assembleia de Deus, vinham encartes, né? E nesses encartes vinha a propaganda desse livro, né? Propaganda desse livro. Então houve assim década de 60 e 70 uma grande produção, né, teológica no contexto evangélico, no contexto pentecostal, com um discurso muito duro, né, com respeito a essa ideia de um comunismo, né, que queria entrar no Brasil. Tá? E eu peguei aqui um trecho, né, de um jornal chamado Jornal Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial das Assembleias de Deus, de 1964. Está na página 2, número 18, diz assim, ó, nunca é demais advertirmos sobre as falsas ideologias, né, e sua delação deletéria sobre a sociedade humana, que é a fé cristã. Porque devemos combater o comunismo? Quais os danos, os processos que ele adota para infiltrar-se nos organismos socioeconômicos, políticos e educacionais? Historicamente, o comunismo se feria ao Karl Marx. Elaborou as linhas mestras do pensamento comunista. Essas linhas foram prolongadas por pensadores de muitos países, especialmente Lenin da Rússia. Foi implantado na Rússia em 1917. Expandiu-se por vários países, né? E quer chegar aqui. Então, ou seja, a gente vê, década de 60, década de 70, uma forte produção no meio evangélico, no meio pentecostal, tanto na literatura como na imprensa também, né, evangélica pentecostal, sobre esse discurso anticomunista. E na concepção, né, evangélica, de maneira geral, e também pentecostal, o que o comunismo traria? Né? Aquela visão bem conservadora. Né? Quais eram os argumentos? Os argumentos eram pelo menos 6 aqui que eu destaquei. Lembrando que diziam que o comunismo destruiria a fé cristã. Ou seja, algo, né, que nasceu lá, né, algo demoníaco, enfim, aquilo vai destruir a fé cristã. Destruiria também, segundo eles, a moral cristã, né, ou seja, a família tradicional, a família cristã. Traria também o sofrimento. Ou seja, diziam, né, que se o comunismo fosse implantado no Brasil, o Brasil teria, né, fome, miséria, sofrimento, né? Traria, então, né, miséria, traria o anticristo e traria, acima de tudo, uma coisa, eu pesquisei bastante o material, né, dessa época, né, os jornais, enfim, essas lições, revistas, né, teológicas, e uma coisa que era muito relacionada também, né, com porque o que esse comunismo iria trazer, havia muito essa ideia de que o comunismo iria trazer também uma influência, né, demoníaca, né, coisa de demônios, havia uma coisa bem forte nesse sentido. E eu estou aqui com o meu computador aberto, não vai dar para projetar aqui na tela, mas me fez lembrar, muito recentemente, né, teve uma deputada estadual aqui de Santa Catarina, né, que é evangélica também, e ela promoveu recentemente uma live, né, e o título da live era, né, Karl Marx era satanista, né, ou seja, ela, junto com um exorcista aqui de Florianópolis, especializado, né, em exorcismo, né, que tem um livro com essa temática, né, Karl Marx era satanista, eles fizeram uma live, né, discutindo essa ideia, né, tentando relacionar, enfim, marxismo, né, aqui com a questão de, né, enfim, de demônios, de satanismo, assim. Ou seja, então, desde aquela época, né, havia, né, esse discurso também, né, de que havia um tipo de comunismo que por trás dele havia uma força oculta, uma força diabólica, algo assim, né? Então, por esse motivo, né, por esses outros motivos, que nós tivemos aí uma adesão, né, considerável, né, de forças, de personalidades, né, evangélicas ao projeto, né, dos militares,
mas, né, isso não foi, essa adesão, né, de evangélicos, de pentecostais ao regime militar, ela não foi, digamos, uma unanimidade, né? Houve, assim, algumas vozes que foram contra, né, esse apoio aos militares. E é uma dessas vozes, então, que eu quero destacar aqui, né, que é o Manuel da Conceição dos Santos. Eu não sei, né, se vocês já ouviram falar dele em algum momento, já leram alguma coisa, mas eu vou tentar aqui, então, inicialmente trazer alguns dados biográficos dele e qual foi, né, a relação dele com esse período aqui, tá? Existem duas frases, assim, que se relacionam muito fortemente com Manuel da Conceição dos Santos. A primeira é uma frase proferida por ele mesmo, que eu vou falar daqui agora, mas explicar mais adiante o contexto dela. Né? Que ele fala, minha perna é a minha classe. E uma outra frase, que essa foi dada pelo jornal Pasquim da época, que chamou Manuel da Conceição dos Santos de um subversivo indomável, né? Porque, dada a trajetória dele, que eu passarei a falar aqui agora, né? Então, o Manuel da Conceição dos Santos, ele teve uma atuação muito forte, né? Muito assim, de muita influência no âmbito das ligas camponesas, né? Lá no Nordeste, década de 60 e também na década de 70. E quais eram as bandeiras, assim, as principais bandeiras do Manuel da Conceição dos Santos, né? Ele reivindicava principalmente, né, a valorização da diversidade ecológica, étnica e cultural, né? Democracia participativa e equidade, né? Equidade de gênero, desconcentração econômica de poder, né? Desenvolvimento e integração regional. Ou seja, então, né, a gente está falando aqui de um evangélico, né, aqui na década de 60, aí década de 70, que vai estar atuando em pautas, né, bastante progressistas, né, que eu estarei detalhando melhor aqui em seguida, tá? Então, o Manuel da Conceição dos Santos, ele também é conhecido como Mané, né, muito conhecido aí no meio político como Mané. Ele nasceu em 1935, lá no interiorzão do Maranhão, uma cidade, um município chamado Coroatá, uma cidade bastante pequena mesmo. E em 1955, né, ele vai se mudar para uma outra cidade, um pouco maior, chamada Cobaíba, né, lá no interior também do Maranhão. E em 1957, né, ele começa a observar algumas comunidades pentecostais lá na sua cidade, né? E segundo o próprio relato dele, né, o que mais chamava a atenção, né, dele naquelas comunidades pentecostais, né, segundo ele, era justamente um espírito de solidariedade, né? Aquele espírito comunitário, né? De pessoas às vezes ali tão simples, pessoas às vezes, né, analfabetas, mas ele viu, não, esse povo é um povo que tem bastante solidariedade, assim. Então ele olhava, né, de longe e ele achava interessante, né, a maneira como essas comunidades pentecostais elas se organizavam assim, né, com uma rede de proteção bastante interessante. Então, em 1957, o Manuel da Conceição dos Santos, ele adere ao pentecostalismo e ele então, né, narra a sua conversão, então que ele passa a fazer parte da Assembleia de Deus, tá? Lá nessa cidade Cobaíba, isso no ano de 1957, tá? E aí, então, né, o que vai acontecer? Né? O Manuel da Conceição dos Santos, ele vai criar, ele vai construir ali uma pequena oficina na sua casa, e naquela oficina, né, era ao mesmo tempo, né, um local, né, onde ele trabalhava, né, naquela oficina, era também um ponto de pregação, né, e era também um ponto, né, que ele utilizava para reunir, né, as populações camponesas, né, assim, para falar sobre os direitos que aquelas comunidades tinham. Então, ele fazia daquele mesmo espaço, né, um espaço de vivência religiosa, um espaço de fé
e, ao mesmo tempo, um espaço de conscientização dos direitos, né, de uma comunidade que, naquela época, né, naquela cidade, era tão explorada pelos os grandes proprietários de terra assim. Então, a gente vê ele conseguindo, lidar com a fé e, ao mesmo tempo, com a conscientização. E não demorou muito tempo, né, em razão desse trabalho dele, né, ele foi escolhido, então, para ser lá o delegado distrital da Associação de Moradores. Né? Então, era uma espécie assim, criou-se uma espécie de uma associação de moradores daquela cidade. Né? Então, todas as demandas, né, relacionadas, né, com as questões da terra, com as questões de exploração, ele era a pessoa que, enfim, representava, né, aquelas populações que eram historicamente já há muito tempo exploradas assim, né? E ele, né, a partir de 1962, ele vai fazer parte também, né, de um movimento de educação de base, né, um órgão que era ligado, né, que tinha um convênio, inclusive, com João Goulart e com a Igreja Católica, né, e ele começa, então, a estabelecer um estreito diálogo, né, com figuras do mundo católico, assim, né, ou seja, é um pentecostal, né, que luta por direitos e também faz diálogo com pessoas, né, de outras expressões religiosas, nesse caso do catolicismo, assim, né? Então é uma figura bastante interessante, né? Então ele, né, a partir dessa vivência na sua cidade, né, na liderança dessas comunidades, enfim, dessa associação, né, enfim, de moradores, né, lá, ele então cria, né, aliás, ele começa a liderar um sindicato também, né, porém, né, em 1964, devido à repressão policial, né, do próprio regime, ele teve que abandonar, né, esse sindicato. Mas mesmo assim, né, a gente vê o Manuel da Conceição dos Santos, né, atuando numa forte frente religiosa e também atuando em uma forte frente também no que diz respeito aos direitos, né, das pessoas daquela sua comunidade. Né? E com o crescimento, né, ele começa a ter uma visibilidade no Maranhão e um político, né, que estava emergindo na época ficou assim, um pouco interessado no trabalho do Manuel da Conceição dos Santos, né, que é o José Sarney. Então, em 1965, ele é procurado por José Sarney, né, e o José Sarney, então, né, vai dizer, né, não, eu também estou muito interessado nessa temática relacionada, né, aos direitos, né, aí das populações mais pobres, dos trabalhadores rurais. Então, eu quero que você me apoie, né, Manuel da Conceição dos Santos, né? Ele, então, né, acreditou, né, naquele discurso de José Sarney e torna-se, então, ali uma espécie de um cabo eleitoral, né, do então político, né, que está emergindo no estado do Maranhão, o José Sarney. Tá? Então, em 1968, né, enfim, né, com a intensificação, né, do regime militar, né, que a gente sabe muito bem, os militares, né, os policiais, começam a monitorar o trabalho do Manuel da Conceição dos Santos, né, os trabalhadores rurais, né, o próprio trabalho que ele desenvolvia na igreja, né, que ele liderava, reunindo, né, aqueles trabalhadores rurais. Então, ele começa a ser monitorado, né, pelos militares, de maneira mais veemente a partir de 1968. De maneira que um grupo de policiais chegou lá na localidade, né, na pequena localidade onde o Manuel morava, e eles encontraram uma faixa, né, assim, bem na entrada do município, que dizia assim: Guerra Popular contra a ditadura. Então, né, os militares, ao verem, né, aquela faixa, se sentiram, né, claro, né, provocados. Então, entraram na comunidade e queriam saber, né, de qualquer jeito, quem era o responsável por ter colocado, né, aquela faixa tão provocativa. Né? Então, quando encontraram, né, o Manuel da Conceição dos Santos, souberam que ele era o líder, né, daquela comunidade, né, liderava a maioria dos grupos de trabalhadores rurais. Então, os militares já chegam abrindo fogo, já chegam atirando. Né? E 2 tiros
né, atingiram, um tiro atingiu o pé do Manuel da Conceição, que ele tentou fugir, né? Um tiro atingiu o pé e outro tiro atingiu aqui a região do tornozelo, né? Mais aqui perto, chegando aqui na canela, né? E ele tentou, né, resistir de todas as formas, mas devido aos ferimentos ele não conseguiu, né, escapar e foi então preso, né, ali pelos militares, né? E ele não foi, né, levado para o hospital, né, para resolver aquela questão lá, né? Mas com todo aquele ferimento ele foi levado direto para a penitenciária, né? Lá ficou durante um bom tempo e por conta, né, daquele ferimento à bala, ele acabou tendo, né, ocorrendo né, enfim, né, foi obrigado a amputar toda a sua perna, o que acabou gangrenando, né, aquele ferimento, tá? E então, né, ele, né, fica, né, preso algum tempo naquela situação totalmente desconfortável na cadeia, né? E há uma grande pressão, isso é interessante, né? Há uma grande pressão de figuras das Assembleias de Deus, né? Quando a gente fala hoje em dia, né, de Assembleias de Deus, a gente logo imagina assim, né, que enfim, são apenas conservadores, né? São apenas com aquele discurso tradicional, né? Mas a gente vê já nessa década aqui de 60, né, com esse caso do Manuel Conceição dos Santos, né, houve um grupo expressivo assim, de jovens que eram das Assembleias de Deus, que se juntaram ao grupo de jovens que eram da Igreja Católica, né, de São Luís de Maranhão, e denunciaram, levaram o caso à imprensa, né, e exigiram, né, que o Manuel fosse transferido imediatamente para um hospital da capital, né? Então, o Manuel da Conceição dos Santos, né, na sua época, ele conseguiu, né, exercer um trabalho de influência tanto, né, entre os trabalhadores rurais, como também com a juventude, seja a juventude ligada ao pentecostalismo, seja também a juventude ligada ao mundo católico, assim, né? Tem algo bastante interessante, né? Então foi feita toda uma pressão assim na imprensa na época, né, para que ele fosse pelo menos atendido no hospital, né? Assim, de maneira muito decente, assim, né? Então, quando ele chegou, né, então essa pressão fez resultado, né? Então ele saiu da penitenciária, né, foi levado para o hospital e, né, já lá mesmo no hospital amputaram a sua perna, né? Ficou então com uma perna amputada. E quando ele estava, né, lá no hospital, isso já em 68, ele recebe assim uma visita de representantes, né, do José Sarney. E disseram, oh, Manuel, olha, não, você precisa mudar um pouco o seu discurso, você precisa mudar um pouco a sua prática, né? Ela está muito radical. A gente está vivendo aqui um período bastante complicado no Brasil. Então, o José Sarney ele tem uma proposta para te fazer. Né? A proposta é a seguinte: ele vai te dar uma casa, ele vai te dar um carro, ele vai te dar uma perna, né? Para você aí, né? Para você, uma prótese, né? Melhor dizendo. Mas para isso você precisa, né, abandonar a liderança, né? Com esses trabalhadores rurais e precisa então, né? E você vai trabalhar diretamente com o José Sarney aqui no Maranhão. Né? Desconfiado como era, né? O Manuel da Conceição dos Santos, né? Recusou imediatamente aquela proposta, né? E ele teria dito então aquela frase, né, que ficaria bastante, que seria uma marca dele, né? Ele disse: minha perna é a minha classe. Né? Então esses jovens pentecostais, mas esses jovens católicos, né, fazem uma espécie de uma vaquinha lá e conseguem, né, comprar uma perna mecânica, né, uma prótese para o Manuel da Conceição dos Santos, assim. Tá? E ao sair, né, do hospital, né, ele intensifica ainda mais o seu trabalho com os trabalhadores, né, rurais, de modo que em 69, né, o Manuel da Conceição dos Santos, ele tinha sobre a sua liderança cerca de 4.000 agricultores, né,
que eram liderados por ele, né? Sempre, né, empreendendo em pautas, em práticas de defesa, né, daqueles agricultores, tá? E durante esse período também, ele teve contato, né, com aquela famosa ação popular, né? Ação popular, que dava, né, cursos assim, né, sobre processos revolucionários. Inclusive, essa ação popular, né, financiou na época, em 69, uma viagem no Manuel da Conceição dos Santos, né, para a China, né, para ele ter, né, lá contato, né, com, enfim, algumas políticas, né, do governo da República Popular da China. E quando ele retorna da China, né, em 1970, ele volta ainda mais engajado com as questões relacionadas com os movimentos, né, populares, né? E a partir de 1971 ele começa a ter um discurso ainda mais forte, ainda mais contundente contra o regime militar, né? Um discurso bastante crítico ao regime militar e às práticas dos militares. E em 1972, né, mais uma vez, ele é preso pelos os militares, assim, né? E só que dessa vez, né, os militares, né, levam ele para o Rio de Janeiro, né, e ele fica durante um período, então, né, e é obrigado, e ali, né, é barbaramente torturado, né, todas as formas de tortura ele passou, né, para que ele pudesse entregar, né, quem eram as outras lideranças daquele grupo, né, de agricultores que questionava o regime militar, né? Então ele foi durante dias, né, vários e vários dias, né, duramente torturado pelos militares, assim, duramente torturado mesmo, mas não entregou, né, a nenhum dos seus companheiros naquele período, tá? E só que nessa época, né, 70, 71, 72 ali, principalmente, né, em razão de toda essa atividade que o Manuel da Conceição dos Santos, né, já estava realizando no Maranhão, né, e aquilo ganhou muita força também em outros, né, estados ali no Nordeste, né. Então o nome do Manuel da Conceição dos Santos ganhou bastante notoriedade, né, nesses contextos mais progressistas do Brasil, de maneira, né, que a partir de 1972, né, ele preso, né, houve assim uma significativa mobilização tanto nacional como internacional pela sua libertação, né? A própria Anistia Internacional, né, acompanhou de perto o caso e cerca de 20 mil cartas, né, foram enviadas para o então general Médici pedindo a libertação de Manuel da Conceição dos Santos. Na época, né, o Papa Paulo VI, né, foi um dos que endereçou uma carta ao então general Médici, né, pedindo pela imediata libertação do Manuel da Conceição dos Santos. Foi inclusive criado na Suíça, né, o Comitê Internacional Manuel da Conceição dos Santos, que na época teve representação e repercussão na Itália, na Alemanha, na França, né? E até mesmo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, atuou também de maneira bastante forte, né, em prol da libertação de Manuel da Conceição dos Santos, né, em 1972. Então, vários organismos, né, nacionais e internacionais empreenderam uma grande pressão no governo brasileiro para a imediata libertação de Manuel da Conceição dos Santos, né? Então, em razão dessa pressão, o governo brasileiro né, permite, né, que o Manuel da Conceição dos Santos, né, deixe a cadeia, conquanto que não ficasse no Brasil. Ele então é exilado na Suíça, né? E lá ele foi acompanhado, né, pela Liga Suíça de Defesa dos Direitos Humanos, né? E durante esse período, né, de 72, né, até 79, ele participou assim, de uma série de cursos e atos públicos em diversos países, né, europeus, africanos, no Oriente Médio, né, ali tendo toda uma formação bastante interessante, né, e sempre levando consigo também,
essa identidade religiosa, né? Essa identidade religiosa. E em 79, né, com então a conhecida lei da anistia, né, Manuel da Conceição dos Santos retorna, né, então para o Brasil e foi um dos fundadores, né, do Partido dos Trabalhadores no Nordeste brasileiro, né? Isso em 1979. E tem eu coloquei aqui um poema que foi escrito em 1987 pelo então bispo o Dom Pedro Casaldáliga, né, conhecidíssimo, aí que ele fala o seguinte, um poema bastante interessante. Ele fala assim, ó: plantador de teimosia, Manuel da Conceição, semente da terra nossa, Manuel da Conceição, lavrador da terra nova, Manuel da Conceição, Marte da terra exilada, Manuel da Conceição, noivo da terra liberta, Manuel da Conceição, tua perna é tua classe, Manuel da Conceição, tua classe é a nossa perna, Manuel da Conceição, rompedor da caminhada. É um poema bem interessante, escrito aqui, que na época, né, era o bispo lá de Conceição do Araguaia, né, no Mato Grosso. Então, a gente tem, né, essa figura bastante interessante, né, ligada ao mundo evangélico, né, pentecostal, que exerceu essa significativa influência, tanto liderando, né, grupos de trabalhadores do campo, como também sendo um crítico do né, regime ditatorial dos militares. Então, essa foi, Sr. Marcos, a minha fala, né? Estou aberto enfim, a questionamentos e a contribuições. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, José. Eu vou passar e já adianto que eu me inscrevo aí para fazer uma questão aí. Marion. Sim, eu tô mudando o sistema de tela, porque estava em ecrã inteiro, né? E como eu quero ver as pessoas se inscrevendo, à medida que, infelizmente, esse programa nosso Meet não tem a mãozinha, né? Então, talvez fosse interessante vocês se inscreverem pelo chat, e daí eu consigo ver, né? E gostaria de agradecer desde então o Osiel, que, embora eu seja supervisora dele, a gente se viu 2 vezes, porque logo veio a pandemia e a minha maneira de orientar, não porque eu pós-doutorando não é orientando, né? Mas, enfim, minha maneira de convívio com as pessoas, enfim, com que eu oriento, que eu supervisiono, em absoluta é essa, né? A gente gosta de tomar café junto, conversar, ler os textos, trocar ideias. Eu fiquei muito triste que isso não foi possível com o Osiel, mas ele conseguiu mais 12 meses de pós-doutorado, né? A gente pediu a prorrogação e espero que isso mude, né? Apesar de toda a incompetência aí para a gente ter as vacinas, eu espero que a gente ainda consiga esse convívio acadêmico que é tão importante e, no teu caso, para mim, muito, muito apaixonante o teu trabalho, e eu tenho certeza que eu vou aproveitar do seu trabalho para minha pesquisa, porque eu estou iniciando, né, a partir de março desse ano, comecei um projeto que se intitula exatamente A Escolha Moral em Política, né? Então tem tudo a ver com escolhas a partir do critério religioso. E tem algumas escolhas, alguns exemplos, né, alguns perfis no meu trabalho de pastores também, né, que pouco ou quase nada tinham relacionados à política e, por conta da ditadura, também se envolveram aí com estas questões. Tanto pessoas muito simples quanto pessoas estudadas. E eu vou passar a palavra, então dizer que você é super bem-vindo nessa renovação e esperemos, né, que não tenhamos só esses encontros online. A gente tem o Marcos inscrito,
E eu também quero me inscrever, eu tenho 2 questões para fazer para você, mas te parabenizo muito por esse tema. Então, Marcos, eu já vou botar meu nominho aqui para ninguém dizer que eu me aproveitei do fato de ser, a coordenadora, tá? Marcos. Tá, obrigado, Marião. Obrigado ao Osiel pela fala e pela apresentação desse personagem assim fabuloso da história do Brasil, principalmente nesse período tão sombrio, né? Osiel, são 2 curiosidades, 2 questões que eu queria que você pudesse esclarecer para nós. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua documentação primária, a documentação que você usa na pesquisa, principalmente nessa parte. Você passou um pouco assim, meio que acelerado por essa parte em que o Osiel esteve no exílio, acho que ele foi em Genebra, né, que ele passou a maior parte Isso, do exílio. sim. Então, eu queria saber de você, se você está tratando justamente dessa conjuntura em que ele permanece no exílio na Suécia, se faz parte dos seus interesses na pesquisa, um horizonte sobre um panorama sobre a documentação primária que você utiliza. E uma segunda questão é relacionada ao início da sua fala e principalmente associada ao anticomunismo religioso, né? Se você tem evidências nessa documentação que você trabalha sobre a postura, ou como que o como que o Manuel da Conceição se expressava junto à comunidade religiosa a qual ele pertencia, para tentar desconstruir essa paranoia anticomunista, na verdade, né, toda essa tolice a respeito de uma possível invasão comunista no Brasil, né? Claro, é uma grande tolice, mas com um efetivo potencial simbólico de fazer aderir esses grupos religiosos, fossem evangélicos ou fossem católicos também, né? Então, são essas duas questões, e parabéns pela sua fala e pelo tema. Alô, se você me permite, Osiel, eu vou fazer as minhas perguntas também, depois a gente passa para... Você responde, daí a gente passa para a Karina, que está inscrita, e eu não sei se o Reginaldo de Souza quer fazer pergunta, porque ele pôs algumas coisas, ou um comentário. A Ana Paula está inscrita depois da Karina. Quem? A Ana Paula está Ana inscrita Paula, depois. mas é que o Reginaldo está antes da Ana Paula e da gente. Ah, é? Uhum. Então, eu passo a palavra depois, tá? Eu organizo isso. Se o Reginaldo... Ah, não, o Reginaldo fez só um comentário, tá? Então fica depois Karine e Ana Paula. A minha questão é a seguinte: até que ponto, né, a gente pode pensar no Manuel como uma pessoa representativa da Igreja Assembleia de Deus, ou ele teve uma conversão dentro da Assembleia de Deus, mas, na verdade, ele é muito mais tributário da comunidade eclesial de base da Igreja Católica, né? Ou seja, a sua doutrina maior é a doutrina que o remete à participação na esfera pública, é muito mais da Igreja Católica, ou da comunidade eclesial de base. E aí, quando você falou AP, né, eu já logo pensei exatamente nesse vínculo de muitas pessoas da comunidade eclesial de base que acabaram indo para a ação popular. E a segunda questão é mais de ordem teórico-metodológica, né? Porque você, no seu currículo, como o Marcos leu, né, você se apresenta como alguém que é um estudioso de estudos decoloniais. Então, eu queria saber como você articula, né, a decolonialidade e os estudos de religião, porque tanto os pós-coloniais como os decoloniais praticamente quase que eu digo menosprezam, né? Pelo menos naquilo que eu tenho lido, menosprezam a religião, quase que como os marxistas o fazem, né? A religião é o ópio do povo, religião domestica o nativo. Então, como é que você faz essa articulação que me parece extremamente necessária, além de interessante? Então, seriam essas minhas perguntas. Tá. Vamos começar aqui pelas perguntas do professor Marcos. Com respeito
a essa bibliografia primária, né? Eu descobri que existe, assim, bastante, não é bastante, né? Mas tem, assim, vários documentos, inclusive várias matérias jornalísticas também, publicadas na Alemanha, publicadas na própria Suíça, tá? Que retratando esse período do Manual da Conceição dos Santos, tá? Inclusive, tem alguns jornais alemães, né, que deram, inclusive, muito mais visibilidade ao ocorrido do que os próprios, claro, né, jornais brasileiros não ia dar nenhum tipo de notícia dessas, mas a repercussão lá fora foi bastante interessante, bem grande mesmo, né? Então, eu tenho aqui um material, né, claro que alguns deles estão em alemão, assim e tal, em outros em francês, que relatam esses momentos do Manuel da Conceição dos Santos em Genebra, na Suíça, né? E, inclusive, algumas matérias justamente descrevendo essa pressão internacional para a libertação dele, tá? Então, tem um material primário bastante interessante, né? E essa articulação dele, assim, né, com o anticomunismo, é algo bastante interessante, mas ele não foi o único, assim, tá? Não foi o único. Eu estava lendo, né, algum jornal oficial das Assembleias de Deus, um jornal de 1966, e há lá um editorial, né, do jornal, meio que dizendo assim, né, achando como que pode, né, lideranças pentecostais criticarem um regime da ditadura militar. Então, o Manuel da Conceição dos Santos, ele não foi o único. Houve vários outros também, tá? Que acabaram sendo invisibilizados de alguma forma pelas narrativas, assim, né? Então, esse discurso anticomunista, ele jamais foi um discurso majoritário, tá? Mas essas vozes acabaram ficando, por algum motivo, silenciadas, né? E, enfim, né? Então, várias delas não abraçaram esse discurso anticomunista, de maneira nenhuma, assim, sabe? De maneira nenhuma. E as questões que a professora Marion traz, né? Aí, com respeito primeiramente, as igrejas, né? Que articulação a gente pode fazer dele, uma igreja pentecostal, sendo que a atuação dele se deu muito influenciada pela igreja, enfim, pelo catolicismo da época, assim, né? Bem, na biografia dele, há relatos, assim, de que ele participou de maneira muito ativa do contexto da igreja evangélica pentecostal, né? Inclusive, ele chegou a dirigir uma igreja, né? Ele não apenas dirigiu uma igreja, ele foi lá na cidade dele, né? O pastor lá da cidade não gostava muito, né, do discurso dele. Ele, tá, tudo bem, então eu vou abrir a minha igreja aqui. Ele acabou abrindo uma igreja, né? E essa igreja que acabou sendo esse ponto também, né, de mobilização, né, dos trabalhadores rurais, né? E naquele contexto daquela igreja que ele liderava, né, a liturgia daquela igreja, né, enfim, enfim, era toda uma liturgia evangélica pentecostal assim mesmo. Era, né, não era nada. E muitos, né, dos trabalhadores rurais, né, eram pentecostais, né? Então, muitos deles, né, eram liderados pelo Manuel da Conceição dos Santos e eram também membros do Manuel da Conceição dos Santos, né, lá na igreja que ele era pastor, uma igreja pentecostal, né? Então, havia, né, nesse contexto pentecostal, né, algo que ligava também a essa prática dele, né, de liderança, enfim, né, contra o regime militar, né, e também enfim, né, nas lutas camponesas, né? Então, ele teve influência, professora Marion, claro, né, aí, né, movimentos, né, de educação de base, do catolicismo, sim, com certeza, mas ele também teve ali uma influência, né,
dessa, enfim, lá do contexto pentecostal que ele viveu, né? Claro, né, que essa atuação dele se deu mais no contexto, né, do catolicismo, mas ele recebeu uma influência, né, também nesse contexto pentecostal que acabou ajudando ele também enfim, tudo aquilo que ele acabou realizando, assim. Então, eu acho que é possível, sim, tá? É tentar buscar nesse contexto pentecostal algo ali também que influenciou ele nas suas práticas contra o regime militar e também na liderança com os trabalhadores rurais, tá? E como que isso pode, né, também ser articulado aqui com essas discurso decolonial, né? Eu acredito que isso aqui, acho que, como você bem falou, né, é um discurso ainda muito menosprezado, né, assim, né, por boa parte das pesquisas, assim, né, esse discurso, né, da decolonialidade, né. Eu acredito que a religião, né, ela pode se tornar, né, um espaço, né, onde é possível, né, essas populações, né, historicamente marginalizadas, essas populações, né, historicamente invisibilizadas, né, ter naquele espaço, né, fazer daquele espaço espaços assim de muita criatividade, produção, de contestação, sabe, enfim, né, de estabelecer naquele espaço, naquela comunidade, né, novas formas, né, de ver o mundo, de questionar o mundo. Então, eu acredito que o espaço religioso, né, claro, né, que ele tem sido muito instrumentalizado, né, infelizmente, às vezes para manipular, para enganar, enfim, mas aquele espaço religioso, né, aquele discurso religioso, ele pode ser também um espaço de crítica, né, a regimes enfim, ditatoriais, né, machistas, racistas. Eu acredito que é possível, sim, fazer uma discussão bacana a partir da religião e com a decolonialidade também. Uhum. Então, agora, Karina e Ana Paula. Pode ser as duas? Então, tá já. Ok, Osiel, parabéns. É uma alegria ver você apresentando esses resultados aí do seu trabalho. Eu fico feliz também, parabéns pela renovação, né? Então, acredito que haverá mais oportunidades aí para você interagir com o nosso grupo, seja com a linha de pesquisa, seja com o NUPER, né, que é o nosso núcleo de estudo de religião também, né, e a minha pergunta, né, pegando já um pouco desse gancho da pergunta da Marion, né, o que me chama atenção é o fato do Manuel ser alguém da Assembleia de Deus, né, que notoriamente é uma igreja que ultimamente tem se tornado bastante envolvida com a política. Durante um bom tempo ela não se envolvia, né, uma das grandes características da Assembleia de Deus era o apoliticismo, né, era uma igreja que não queria se envolver com política, não recomendava, e depois, a partir dos anos 80, alguns de seus pastores começam a se envolver com política, se candidatando ou recomendando o voto, né. Agora, o que me chama atenção na sua fala em um determinado momento, você diz que quando ele é preso, existe uma mobilização de pessoas da igreja, membros, lideranças e também pessoas da igreja católica para transferi-lo, né, de hospital, para garantir que ele não suma, numa época que as pessoas já estavam sumindo, né, como que você enxerga a forma como a participação, não só de personagens como ele, mas de outras pessoas que deram base para a liderança dele, na Assembleia de Deus e possivelmente em outras igrejas pentecostais, como que isso tem sido visto pela própria história da igreja? Pensa no seguinte, que a Assembleia de Deus está investindo muito na sua memória.
ela está investindo muito na CPAD, né? A CPAD é uma editora que está publicando muita coisa histórica, mas a gente percebe assim, eu faço link com outro trabalho, não sei se você chegou a conhecer o trabalho do Valdinei Gandra, a tese dele lá da PUC, Paraná, né, em que ele defendeu mês passado sobre a identidade assembleiana, as subjetividades assembleianas, e ele pegou muito essa parte também de como que a Assembleia de Deus tem investido muito na sua memória. Então, como é que você enxerga essa memória que pode se tornar, assim como na Igreja Presbiteriana do Brasil, que havia gente como Rubem Alves, né, que foram expulsas, né, durante a ditadura, foram entregues à ditadura, né? Então, como é que você enxerga essa questão da memória hoje, ou ao longo desse tempo que você tem pesquisado, né, dessa participação? E parabéns, fico muito feliz de ver você aí apresentando seu trabalho. Obrigado, professora Karina. Prazer revê-la também, tá? Bem, essa questão da memória, né? Além do Manuel da Conceição dos Santos, eu vou citar aqui mais um outro exemplo de um outro personagem muito interessante, que foi, o nome dele era Antônio Torres Galvão, né? Ele recebeu, na década de 50, né, o título de o Libertador de Paulista. Paulista é uma cidade importante de Pernambuco, né? Onde ele foi uma importante liderança sindical. Então, era um sindicalista, se candidatou a deputado estadual, depois se tornou vice-governador e assumiu durante 3 meses o governo de Pernambuco. E era da Assembleia de Deus, autor de hinos da harpa cristã, escrevia, né, para o jornal, enfim, uma pessoa assim, de bastante destaque. Mas, quando eu fui procurar na oficialidade, na memória oficial, não é abordado nada desse momento da vida dele, né? De alguém que era um sindicalista, que chegou a ser governador. É sempre relatado como o autor de hinos da harpa cristã, como pastor, assim, né? Então, o que eu observo, assim, né, desde a época da pesquisa de doutorado, é que essas memórias, né, elas são totalmente, elas não existem do ponto de vista da oficialidade da denominação. Né? Dessas figuras que tiveram um destaque né, político, mais no campo progressista, né? Então, essas vozes, essas memórias, elas praticamente não existem. Igual eu procurei nesse jornal, né, que é oficial da Assembleia de Deus, Mensageiro da Paz, eu tenho jornais desde o primeiro foi em 1930, até agora, de 2015, tem todos, né, todos eles. Eu não encontro, claro, não vi todos, né, mas nos que eu pesquisei, não há nenhuma menção do Manuel da Conceição dos Santos, nada. Ele não existe em lugar nenhum, né, desses jornais. Então, é uma memória completamente inexistente quando a gente fala da oficialidade da denominação. Ana Paula? Boa tarde, Uziel. Eu quero também agradecer muito pela sua fala, né, tão bem organizada, tão concisa, com um tema extremamente instigante. Meus colegas aqui que me antecederam já falaram e eu subscrevo. Eu ia perguntar como é que você está, mas eu nem preciso, né? Porque basta ver aí que você está muito bem, que você se... Melhorei. Olha, vou te falar, viu? Foi muito ruim, viu? Que bom que você está bem. Então, a minha pergunta, agora eu fiquei até sem graça, porque a Karina já tomou a minha pergunta, não é? Eu ia fazer a pergunta exatamente, mas vou refazer a pergunta sobre o tema da memória, Uziel, que me interessa particularmente, porque eu trabalho no outro campo, meu campo é sobre gênero e catolicismo, e para a Igreja Católica é muito ciosa da sua memória, da memória dos seus, né? Mas pouquíssimo ciosa da memória dos laicos, né? Que tanto contribuem, né, para os seus projetos.
e as suas pretensões. E era a minha pergunta, minha primeira era essa, né, de saber qual o lugar ocupado por Manuel na memória do pentecostalismo e particularmente da Assembleia, né? Mas você já respondeu a Karina, eu imaginava que fosse isso mesmo, né? Mas para não ficar aqui sem graça frente a você, para fazer a pergunta, eu então pergunto a você, qual é o lugar de Manuel na memória, digamos assim, desses setores mais ligados ao enfrentamento político da ditadura militar, não é? Que é o seu tema mesmo, que nós estamos tratando aqui hoje. E uma pergunta, e relacionado a esta pergunta, ou melhor dizendo, um desdobramento desta pergunta, a respeito de como que esse setor de militância política, de combate à ditadura, lidam com uma personagem tão plural como Emanuel, né? Porque ele não é um sujeito que venha, né, da esquerda. Ele tem diálogos, ele tem trânsitos, né? Ele tem trânsito com uma militância também católica, né? Então, eu gostaria de entender melhor, né, se você puder nos explicar, de que maneira digamos, essa outra memória, né, a memória do combate, né, do enfrentamento, da luta contra a ditadura, que lugar ele ocupa nessa memória? Assim eu não fico sem graça, viu, Karina? Ele ocupa um lugar, né, nessa memória. A meu ver, eu acho que ele deveria até ocupar um espaço ainda maior nessa memória, sabe? O espaço que ele tem um espaço nessa memória, mas eu acredito que é um espaço ainda muito, muito pequeno ainda, por tudo aquilo que ele representou, né? Tudo aquilo que ele representou nessa luta contra a ditadura militar, né? É claro, né, que depois que ele que terminou a ditadura, né? Ele continuou exercendo um belíssimo trabalho no Maranhão, criando centros de educação, né? Criando centros de cultura, né? E as pessoas, né, a partir agora, né, mais da década agora de 2000, né, começaram a, enfim, tentar conhecer um pouquinho mais dele. Então, mas é muito raro assim, sabe? A gente não tem ainda muita coisa que trata sobre esse período dele, né, do Manuel da Conceição dos Santos. Então, se nesse campo, né, da oficialidade a memória é quase que inexistente, nesse outro campo a memória também é muito pequena ainda, muito tímida ainda, de tudo aquilo que ele representou, o Manuel da Conceição dos Santos, professora Ana. Nós não temos inscritos, então eu queria, mais uma vez, fazer uso da palavra, um pouco extrapolando o estudo de caso que a gente tem hoje, né? E indo para esta abordagem que me parece muito rica e já nasceu com essa linha de pesquisa, que é o campo da religião, né? Da religiosidade, das sensibilidades religiosas, e aqui, neste caso, hoje aplicado à política, principalmente porque nós estamos convivendo hoje, né? Você possivelmente também atua, né, nessa área acadêmica, que é um momento bastante atual, que é uma questão, Pedro, não um momento, uma questão muito atual, que é a religião e política aplicada aí a essa questão da bancada evangélica, dessa liderança evangélica no Brasil, que tem não digo nos pentecostais. Aliás, eu estava hoje, né, muito contente, que eu não sei onde é que eu estava indo, acho que fui almoçar fora e ouvindo no rádio, fiquei muito contente que 34% dos evangélicos estão com o candidato de oposição para 22 e 33% com o candidato de situação, né? Então, acha que a ira da liderança pentecostal, isso já está virando, se é que algum dia a propalada hegemonia do candidato de situação existiu, né? Mas, enfim, sem dúvida nenhuma, nós estamos assistindo
o momento que o Brasil está deixando de ser tão parecido com os países latinos, né? Portugal, Espanha, Itália, em que havia uma semelhança muito grande no sentido de uma presença católica, né? De Maria, do culto a Maria, para se assemelhar com os Estados Unidos, né? Uma presença cada vez maior do protestantismo, não só numericamente falando, mas da influência do pensamento evangélico na esfera pública. Então, isso nos apresenta, né, para historiadores, sociólogos, antropólogos, aquilo que vem sendo chamado de teologia pública. Então, a questão dos costumes vem ganhando uma força muito grande, como é o caso da proibição ou não do aborto, da questão dos gays, cada vez mais isso vem se apresentando como uma questão que, para nós, né, que defendemos o Estado laico, devia se manter como uma questão de foro íntimo ou uma questão, enfim, de um Estado laico, mas não, né? Só que não, porque vem sendo colocado, né? Enfim, sociologicamente, o que está sendo posto como na esfera pública é aquilo que a sociedade está demandando, e não adianta a gente dizer não quero, né? Porque é um percentual bastante expressivo, né? Nós temos aí o ministro da Educação, o ministro da Direitos Humanos, a ministra, né? Se apresentando e apresentando essas questões. Então, é claro, quando a gente vê o Manuel dos Santos, a gente fica super feliz. Quando a gente vê o atual ministro, a gente fica infeliz, né? Então, não, essa aqui eu não quero, né? Mas, enfim, sociologicamente, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Então, eu queria discutir um pouco isso. Fiz toda essa introdução para a gente pensar a Assembleia de Deus, né? Que apesar do poder econômico da Universal, né, que tem uma rede de televisão, tem não sei quantas redes de rádio, e ela é mais saliente aos nossos olhos, porque ela está nas cidades grandes, né, na periferia das cidades grandes, mas o fato é que a Assembleia de Deus das Pentecostais é a maior, né? Tem numericamente mais expressiva. E ela tem essa liderança bastante próxima hoje do poder constituído, né? Silas Malafaia, não vou citar todos os nomes, o Cunha é da Cunha, né? Apesar que ele não é mais um líder, mas enfim, foi, né, há bem pouco tempo, um líder muito expressivo. Mas tem uma população muito pobre, né? Que é adepta, e deve estar nesses 34% aí agora, né? E por isso que eu vou voltar a essa questão da colonialidade, né? Que é uma população muito invisibilizada, perdão. E a gente... Estou pensando aqui num texto do Ronilson Pacheco, que eu não sei se você conhece, né? Em que ele diz isso, que as pessoas tratam essa população no Brasil como se trata na Europa o Islão, né? Os indesejáveis, os burros, as pessoas que a gente não gosta que existisse, né? Principalmente os intelectuais. Eles são um estorvo para a nossa vida. São eles que votaram no candidato que a gente não gosta, são essas pessoas que são ignorantes, etc. Tal. Então, quando a gente fala em colonialidade, a gente olha para essas pessoas um pouco como um estorvo para o iluminismo, né? E não olha um pouco que elas são tratadas pelo poder como colonos, como súditos, para usar um termo do Mandani, né? Elas são pessoas que não têm direitos, tá? Bom, estou aqui um pouco citando o Ronilson Pacheco, né? E eu fico impressionada com esses líderes e com essa base, né, em termos eclesiásticos. E por isso que eu queria que você comentasse um pouco, para além da tua pesquisa. Claro, se a gente olha o Manuel dos Santos, é uma coisa, mas se a gente olha hoje essa liderança tão divorciada das necessidades reais da população pobre da Assembleia de Deus. Se você pudesse comentar um pouco, já que você é um pesquisador da área. Tá? Sim. Mário, esse universo, né, pentecostal, ele é bem diverso, assim, né?
Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, né, que tem um projeto, sabe, desde a década de 90, um projeto político de poder bem forte no Brasil, assim, né? A gente vê o Edir Macedo, né, ali ao lado, desde Collor, né, ao lado, assim, apoiando todos os presidentes, né, de ocasião. Apoiou Collor, apoiou o FHC, teve com Lula nos 2 mandatos, teve com a Dilma nos 2 mandatos, né, enfim, teve com Temer. Então, por exemplo, líderes, né, como o Edir Macedo, por exemplo, né, são líderes, assim, meio que de ocasião, né, de momento, assim, né, que ficam de acordo com aquilo que está naquele momento, o projeto de poder que está naquele momento, assim. Agora, quando a gente olha, né, para assim, né, para as pessoas, né, para aqueles membros ali da igreja também, eu conheço, né, algumas pessoas que, enfim, que algumas delas, né, se colocam, né, nesse campo político, realmente, né, bolsonarista, conservador, tradicional, né, que se colocam nesse campo, mas eu vejo também, né, assim, na minha experiência, vendo também pessoas que são desse meio pentecostal e que se colocam, né, nesse outro campo político também mais progressista e que tem assim uma concepção assim bastante clara, assim, sabe, tipo, não, né, olha, né, esse governo, por exemplo, que está aí, né, é um governo que tem tirado direitos, né, que tem, enfim, né. Então, quando a gente faz hoje, né, essa análise, né, de pentecostalismo política, a gente não pode apenas olhar aquilo, né, esses grandes que estão nas redes sociais, né, Silas Malafaia, Marco Feliciano, né, e outros, né, que fazem parte de uma espécie de uma milícia, né, política bolsonarista nas redes sociais, né, o pentecostalismo não é apenas isso, né? Existem assim, muitos, né, pentecostais, né, que realmente, né, tem uma visão, né, social, de sociedade, né, em busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa, tá? Então, é assim que eu vejo, assim, sabe? As vozes que mais aparecem são essas aí, né? De Silas Malafaia, de Marco Feliciano, mas elas não representam, né? Elas não são, não apenas elas que representam aquilo que é o pentecostalismo, aquilo que é uma visão política, né, pentecostal, e, enfim, né, e acaba que o pentecostalismo é um movimento realmente nesse sentido bastante interessante, até a partir desses estudos da colonialidade, porque ele acaba de fato, né, trazendo para si esses, usar uma expressão do Gessé de Souza, né, a ralé brasileira. É a ralé brasileira, né? São esses indesejados, né? Esses indesejados, esses que são menosprezados, né? Esses que são historicamente invisibilizados, né? A gente tem no pentecostalismo brasileiro, né? Ele é majoritariamente negro e também de mulheres, né? A maioria dos pentecostais são negros e são mulheres, ou seja, são grupos que estão historicamente já invisibilizados, né? Assim, então, e aquele espaço, né, que ele ocupa acaba se tornando um espaço onde ele pode, né, de certa forma, se sentir ali acolhido, né, de certa forma se sentir ali, né, enfim, um Estado que o rejeita, um Estado que diz que ele não é nada, o Estado diz que ele não é gente, o Estado diz que ele é negro, né, que ele é, enfim, que ele é mulher, né, às vezes aquele espaço acaba se tornando um espaço muito interessante, né, para conferir dignidade. É claro, né, que esse espaço, né, ele é bem paradoxal, né, aquele espaço, às vezes, pode ter ele também, né, machismos, aquele espaço pentecostal, né, machismos, racismos, né, longe de querer idealizar esse espaço, né, mas esse espaço, às vezes, ele pode se tornar, ele tem uma potencialidade muito grande ali, né? Ao agregar, né, esses indesejados, ao agregar, né, esses invisibilizados, a esses discriminados, né, as mulheres, os negros, ele acaba, assim, de certa forma, né, se tornando um espaço, né, onde aquela pessoa se sente, de certa forma, valorizada, acolhida, né?
Então, eu acredito que há potencialidades nessa comunidade, nesse espaço pentecostal, que elas não foram ainda devidamente reconhecidas, sabe? Ainda não foram, sabe? Eu acho que tem muita coisa que acontece ali, em comunidades pentecostais, espaços pentecostais, que em algum momento confere algum tipo de dignidade para enfim, para esses que são tão, né, menosprezados, né, pela sociedade e historicamente pelo Estado brasileiro. Obrigada, então. Ninguém mais está inscrito no chat, se alguém mais quiser fazer perguntas. Se não, a gente agradece o Ziel pela apresentação, e eu gostaria muito que você atualizasse seu Lattes, porque eu quero mesmo ler os artigos, se não está atualizado, que eu atualize, né? Atualizar. Exato, para pegar esse material que eu achei extremamente interessante. Agradecer aos presentes, aos presentes você pode usar só no masculino, né? E dizer a vocês, então, o próximo seminário é no dia, sei lá, é em junho, 12, 13 de junho, uma sexta-feira. Não sei se a gente tem... Nós não temos uma data específica. Temos já, sim. Temos data já? Eu tenho o mês no meu planejamento, que é o mês de junho. Mas a data certa eu ainda não tenho anotada. Quer ver que eu anotei. Dia 11 de junho. 11 de junho, É uma quem vai apresentar sou eu. Logo, logo a gente envia o cartaz, tá bom? E agradeço ao Ziel. E logo, logo também eu vou enviar uma circular para a gente ir fazendo como que uma bola de neve, não sei qual metáfora usar, para a gente fazer o tal da aumentar, né? Como é que chama isso? Os e-mails, né? Um mail list mais alargado para fazer os convites, tá bom? Enquanto isso, a gente continua fazendo pelos orientadores, eu peço que faça isso, pelo Facebook, e pedindo sempre para a Cristina, além, obviamente, dos nossos alunos matriculados, para o nosso seminário de linha, tá? Osiel. Só um esclarecimento, né? Eu vi que uma pessoa comentou aqui, né? Falando, o Araguaia é no Pará. Claro, é no Pará. Só que a cidade que eu citei aqui não é Araguaia, é Conceição do Araguaia, que fica em Mato Grosso. Só para deixar esclarecido, eu acho que uma pessoa que achou que eu estava me referindo ao Araguaia do Pará. Não, é Conceição do Araguaia. Não, mas no Pará tem uma cidade chamada Conceição do Araguaia, onde era um centro de bispos bem progressistas, como que você mencionou. Ah, tá. Aí o Reginaldo também é ex-aluno nosso, atualmente ele é professor no Pará. Exatamente. Tudo bem, Reginaldo? Tudo legal, Reginaldo. Boa tarde. Um abraço. Tá jóia, então, mas é no Maranhão, Reginaldo. Tá bom? Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, então, essa bibliografia deve estar no Lattes do Osiel, né? Se vocês tiverem interesse, pessoal, nós temos um grupo bem grande agora, bem grande, muito grande não é, mas razoável, de pessoas que estão estudando ditadura, nesse ano que entrou no mestrado. Então, se vocês quiserem, o nome do Osiel Carvalho, e ele vai atuar. Bom, geralmente a gente está com o nosso Lattes atualizado, né? Mas ele vai ficar conosco mais um ano. Então, sei lá, se esse ano inteiro vai ser de pandemia, né? Mas o e-mail dele. Você coloca lá para a gente, Osiel, o teu e-mail, que quiser fazer perguntas mais pontuais sobre a sua pergunta, você põe ali no chat. Tá, vou colocar aqui. Tá certo? Porque ele tem uma bibliografia bem interessante, né? Tem o Luca, que eu estou olhando aqui a imagem dele, sobre também religião e política, tá? Que eu me lembre, né? Talvez no doutorado, não sei, não sou eu que estou dando aula, né? No doutorado, mas sempre tem alguém do ano passado que eu posso ter esquecido. E é sempre bom esse seminário, para além, né, da gente se encontrar, discutir parte teórico-metodológica, noticiar nossas pesquisas, também o contato entre os pesquisadores, né? Então está ali o e-mail dele. E lembrar, quem não pôde vir e quiser o conteúdo, que nós vamos gravar, vai estar no YouTube do DIPOM, esse seminário, tá bom?
Um abraço para vocês. E quem quiser o endereço do YouTube vai estar com a Bárbara Fonseca, que gentilmente se dispôs a gravar esse seminário. Todos os trabalhos, todos não, quase todos os trabalhos de ditadura, a gente está fazendo uma coleção que vai para o YouTube do DIPUM. Tá bom? Um abraço e muito obrigada a vocês todos. Tchau.